Olá! Para registrar os 700 anos da morte do escritor italiano Dante Alighieri, a Câmara dos Deputados e a Embaixada da Itália realizam, entre os dias 19 de outubro e 17 de dezembro, a exposição Dante 700 anos, Os Olhos de Beatriz. A mostra resgata a atualidade da Divina Comédia, principal obra do poeta florentino, em questões como filosofia, teologia e política. A abertura da exposição será no dia 19 de outubro, às 17 horas e 30 minutos, no Salão Negro, aqui do Congresso Nacional. E para registrar a importância desse evento, estivemos na Embaixada Italiana e conversamos com o embaixador da Itália no Brasil, senhor Francesco Azzarello, e também com o deputado Enrico Misasi, do PV de São Paulo. Acompanhe! Embaixador, muito obrigado por nos conceder aqui a oportunidade de estar aqui na Embaixada e a entrevista. Deputado Enrico Misasi, muito obrigado pela presença, por estar aqui conversando com a gente. Eu já aproveito para fazer a primeira pergunta para o senhor. Como é que surgiu a ideia do projeto dessa exposição, dessa parceria entre a Embaixada da Itália e a Câmara dos Deputados? Em primeiro lugar, eu quem agradeço, Fernando, essa oportunidade de conversar sobre esse tema, sobre a exposição. Agradeço também ao embaixador Francesco Azzarello por nos receber aqui na Embaixada. A ideia da exposição, Fernando, surgiu quando, no ano passado, durante conversas com o presidente da Academia Brasileira de Letras, o Marco Lucchesi, que é um parceiro da Câmara dos Deputados, tem feito várias iniciativas em conjunto, e um amigo que eu encontrei durante a minha vida política, quando durante essas conversas surgiu a ideia de homenagear de alguma maneira Dante Alighieri no âmbito do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados especificamente. Tendo em vista que no ano de 2021 se cumprem 700 anos da morte de Dante Alighieri e tem sido um ano muito festivo na Itália em torno da figura do poeta. Então nós estávamos um pouco sonhando, até que eu vim, no início desse ano, conversar com o embaixador Francesco Azzarello, que prontamente foi um entusiasmado e entusiasmante também propugnador da ideia de fazer uma exposição no Congresso Nacional. E desde que o embaixador se comprometeu a ajudar, estabeleceu essa parceria, as coisas andaram e nós estamos agora fazendo um evento, uma exposição de grandíssimo porte, de grande estatura no Salão Negro do Congresso Nacional. Então essa é a gênese da ideia de fazer uma exposição que celebra sim Dante Alighieri, os 700 anos da sua morte, a figura do poeta, mas sobretudo celebra a presença da Itália no Brasil, celebra a presença italiana no Brasil e é isso que nós queremos reforçar, porque afinal somos mais de 30 milhões de ítalo-brasileiros. Obrigado, deputado. Embaixador, obrigado mais uma vez por nos receber aqui. Eu já pergunto para o senhor qual vai ser o tema da exposição. Obrigado, um grande prazer ser aqui, falar ao público, aos senadores, aos deputados da Câmara, Marco, amico, Enrico, deputado Misasi, a gratitudine immensa, si direbbe in italiano, para a sua ideia, a proposição aqui na Embaixada da Exposição. O tema seria Dante Alighieri, o sumo poeta, como ele vem chamado e como ele é a Divina Commedia. Dante 700 anos, a exposição se chama Dante 700 anos, Os Olhos de Beatriz. Beatriz é a sua amada Beatriz, símbolo da graça divina, com quem, presumo, muitos autores nunca tenham falado, e appena visto talvez de 1 a 3 vezes. Quindi um ideal de mulher italiana, nesse caso. A exposição consiste em uma excursão aos 3 reinos da Divina Commedia. Dante cammina pelo inferno, o purgatorio, o paraíso, assim também o fará o visitante, addentrando no universo cosmológico e simbólico das obras dantescas.
passerà pela forte presença de Dante no Brasil, incluindo no Carnaval de Rio, propostas teatrais, cordéis e também discursos proferidos na Câmara dos Deputados do século XIX ao XXI. Nós temos a grande honra de organizar com a Câmara dos Deputados o Congresso, a gratitudine ao presidente da Câmara, Lira, e também ao presidente do Senado, Pacheco. Basta, eu creio que para a primeira pergunta basta. Perfeito. Grazie mille, embaixador. Embaixador, e por que o escolhido para essa homenagem foi Dante Alighieri? Obrigado, isso é um pouco mais longa como a resposta. Dante, nós falamos da segunda parte do século XIII até o primeiro quarto do século XIV. Ele foi um escritor, poeta, político fiorentino, considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana, definido como o sumo poeta. Foi muito mais que um literato, numa época onde apenas os escritos em latim eram valorizados, redigiu um poema de viés épico e teológico. A Divina Commedia é uma das obras-primas da literatura universal. Se tornou a base da língua italiana moderna e culmina a afirmação do modo medieval de entender o mundo. Naquela época, a Península Itálica era politicamente dividida em um complexo mosaico de pequenos estados. Não compartilhavam a mesma língua, nem a mesma cultura. Cada território tinha uma língua vernáculo, volgare, em italiano, o que hoje podemos comparar ao dialeto. Escrevendo em sua língua materna, Dante, o fiorentino, usou expressões elegantíssimas e até palavrões. O fiorentino tornou-se a base da língua italiana e 90% das palavras que usamos hoje no idioma italiano já eram presentes na Divina Commedia. Dante nasceu em Florença, onde viveu a primeira parte da sua vida até ser exilado. É um exílio que se pode compreender por que ele foi exilado àquela época. O exílio foi ainda maior do que uma simples separação física de sua terra natal. Foi abandonado por seus parentes. Apesar dessa condição, seu amor incondicional e capacidade visionária o transformaram no mais importante pensador de sua época. E para terminar a pergunta, uma curiosidade que pode nos fazer compreender por que ele foi exiliado, porque ele aproveitou da divisão da Divina Commedia entre paradiso, purgatório e inferno, para acertar contas com muitos de seus inimigos, entre eles o Papa, benefício XIII, para quem reservou um lugar no inferno. Mas ele colocou também os políticos em várias posições, mas eu não vou elaborar sobre isso. Qual a importância de Dante Alighieri para o mundo, para o Brasil, para a cultura de uma forma geral? Bom, acrescentando aquilo que o embaixador muito bem falou sobre a figura de Dante, ele foi o maior poeta da Itália, mas a contribuição de Dante principalmente para a civilização ocidental é inestimável, né? A Divina Comédia, principalmente dentre os escritos dele a mais famosa, a Divina Comédia é considerada por todos um clássico, e um clássico justamente porque apesar de estar muito bem inserida dentro das circunstâncias históricas e territoriais da Florença medieval, etc., ela diz respeito às condições humanas universais. Mesmo para aqueles que não partilham da fé católica que Dante tinha, portanto, num destino além túmulo, né, no inferno, purgatório, no paraíso, é muito importante dizer que a Divina Comédia não diz respeito só a isso. A Divina Comédia diz respeito, sobretudo, à vida do homem nessa terra, né? E o enfrentamento ao mal
que existe dentro de cada um de nós, que existe na sociedade, a experiência do perdão e da misericórdia que é feita no purgatório e o atingimento do bem, a busca pela virtude, pela verdade, pelo bem, que é o paraíso. Então, a contribuição de Dante é criar um poema absolutamente genial na forma, porque são 100 cantos, dividido em tercinas que rimam exatamente de uma forma toda original. Então, do ponto de vista formal, o poema é algo que provavelmente nunca vai ser superado, mas também do ponto de vista material, do que simboliza aquele poema, é um poema que diz respeito e vai ser lido com proveito, tá? E inspirar diversas pessoas em todos os lugares, em todos os tempos. Então Dante realmente, além de ter sido pai da língua italiana, criou um dos grandes símbolos que a humanidade já criou para compreender a trajetória e o drama humano nessa terra. Perfeito. Deputado, e qual a importância da população jovem, dos mais jovens, frequentarem, comparecerem à exposição? A importância é a mesma que tem para todos nós, seres humanos, porque o nosso coração é igual, a gente tem as mesmas dúvidas, os mesmos dramas, mas particularmente para o jovem, e aí eu digo como alguém que também é jovem, né, ainda, me parece que a história que Dante narra na Divina Comédia é muito propícia a tocar e a abordar algumas questões muito presentes na vida do jovem. Por quê? No início, a Divina Comédia, a gente não pode esquecer, Dante se coloca no meio de uma selva escura, né? Ele vislumbra um bem, ele sente um desejo de vida, um desejo de bondade, mas que ele não consegue pelas próprias forças atingir. E tem alguns animais selvagens o impedem de caminhar, até que ele encontra um guia, aparece a ele um guia, que é Virgílio na obra, que propõe a ele uma viagem, mas que é uma viagem completamente diferente do que ele estava pensando, que é as profundezas do inferno, passando pela experiência do perdão e da misericórdia, até chegar a Beatriz no final do purgatório, que o conduz ao paraíso. Então essa experiência de se encontrar mais ou menos perdido, sentindo que a vida tem uma promessa de bem, um desejo de realização, mas não saber ao certo como abordar essas questões, isso foi algo que Dante viveu e deixou simbolizado na Divina Comédia. Então, para qualquer pessoa é fundamental conhecê-la, mas principalmente para os jovens que fazem essas perguntas e que muitas vezes podem se sentir numa selva escura, desejosos de uma vida plena e uma vida feliz, a Divina Comédia é o grande poema sobre isso. Perfeito. Embaixador, vamos voltar com o senhor aqui novamente. Qual o legado que o senhor acha que essa exposição vai deixar aqui no Brasil? Obrigado. Acredito que a exposição deixará legados tanto materiais quanto imateriais. Durante a solenidade da apertura da exposição, em nome do governo italiano, doarei um precioso facsimile da Divina Commedia, é igual, perfeita como a Divina Commedia, que a cópia original é a Florença, que passará a integrar o acervo da Biblioteca da Câmara. Na mesma ocasião, todos os convidados receberão uma cópia do livro Dante 700 anos, Os Olhos de Beatriz, mesmo título da exposição. Um livro encomendado pela Embaixada e realizado pelo professor Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele foi confermado por outros 2 anos recentemente. Profundo e apaixonado como deputado, grande passione por Dante, a Divina Commedia. O progetto do livro pretende ser uma contribuição ao nível mundial aos estudos sobre Dante em língua portuguesa no Brasil, porque eu creio que os estudos em português no Brasil não são muito conhecidos e tem uma grande base de estudos que, graças ao professor Lucchesi e graças ao deputado Misasi, nós vamos explorar juntos. Obrigado. Perfeito. Obrigado, embaixador. Eu volto agora com o deputado Henrico para a nossa última pergunta. Qual a importância, deputado, da participação da Câmara dos Deputados nesse evento?
Antes de responder isso, eu queria só acrescentar que por modéstia o embaixador falou, mas eu queria frisar a grandiosidade do presente que será dado à Câmara e ao Senado da Biblioteca, que é de fato um facsímile raro e extraordinário, e vai ficar na Câmara e no Senado Federal como uma generosidade do embaixador e da Itália ao Congresso Nacional. E no livro que vai ser distribuído, o trabalho que foi feito pelo professor Marco Lucchesi de seleção das teses, mestrados e publicações sobre Dante é algo que todos os estudiosos de Dante vão ter que passar por esse livro, porque ali estão 12, 13 páginas compilado tudo que foi escrito sobre Dante em língua portuguesa, aqui no Brasil, né, em língua portuguesa no Brasil. Então, para o estudioso e para o apaixonado de Dante, vai ser um livro fundamental para as pesquisas e para a leitura. E com relação à Câmara dos Deputados e a importância dela acolher, no final das contas é um reconhecimento, essa exposição é um reconhecimento da Câmara dos Deputados a extraordinária relação que existe entre o Brasil e a Itália. Aqui é a maior comunidade de italianos fora da Itália, que trouxeram uma contribuição na nossa história que é imensa, imensurável, né, a presença da Itália no Brasil, e a Câmara com essa exposição reconhece toda essa influência e eu acredito que se presta muito a fortalecer os vínculos de amizade já secular entre o povo brasileiro e o povo italiano. Então, um grande reconhecimento a essa relação que tem sido profícua de ambas as partes. Ok. Embaixador, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por nos receber aqui na Embaixada. Deputado Henrico, muito obrigado pela entrevista.